Retoma nosso All News, então, falando da queda do balão em Santa Catarina. 21 pessoas estavam a bordo e 8 delas morreram, são as informações mais atualizadas que a gente tem até o momento. 13 pessoas foram resgatadas na cidade grande, na cidade de Praia Grande, região que a gente destacava aqui na abertura, conhecida como a Capadócia brasileira, destino famoso para a prática do balonismo, que hoje, infelizmente, foi palco de uma tragédia. A Agência Nacional de Aviação, a ANAC, lamentou o caso e disse que vai apurar informações sobre o acidente, acompanhar esse caso que ainda está em processo de investigação. De acordo com as informações preliminares da polícia que a gente tem até o momento, o fogo teria começado pelo cesto do balão, provavelmente causado por um maçarico que era instalado ali. O piloto desse balão contou para a polícia que tentou baixar o balão no momento em que esse incêndio começou e quando ele estava próximo ao solo, chegou a ordenar que as pessoas pulassem do cesto. Ele e outras 12 pessoas conseguiram sair do balão assim, mas outras não conseguiram. O balão acabou subindo involuntariamente depois da saída das pessoas e seguiu então com a gente tendo esse registro triste no momento de 8 mortos. A gente vai trazer todos os lados desses destaques com esses pontos que a Polícia Civil já levantou de informações até agora. Inclusive, eles divulgaram um vídeo nas redes sociais em que traz um pouco mais de detalhe do que se sabe até agora dessa tragédia lá em Santa Catarina. Vamos assistir. De acordo, com a informação da empresa, que prestava esse serviço e com o piloto, e com a lista das pessoas que embarcaram, os passageiros, são 20 pessoas mais um com o piloto, totalizando 21. Segundo relatos do piloto, que é um dos sobreviventes, acabou iniciando uma chama no interior do cesto, então ele começou a baixar o balão. Quando o balão estava bem próximo ao solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem do cesto, os passageiros, Então elas começaram a pular, algumas não conseguiram pular, já o fogo começou a aumentar as chamas, e as que não pularam, pelo peso, o balão acabou subindo, Então o balão acabou subindo e elas acabaram caindo depois por falta de sustentação, o balão acabou pegando fogo e caindo aqui no trajeto, aqui nos fundos da Cachoeira do Bom Jesus, aqui em Praia Grande. Nas informações que a gente tem, então, das 8 mortes, 4 das vítimas morreram carbonizadas e 4 nessa queda no momento mais alto ali da viagem, como a polícia estava descrevendo para a gente. A gente já tem, inclusive, as fotos dessas vítimas. Aqui, na nossa reportagem, a gente conta um pouquinho da história delas. Tivemos mãe e filha morrendo juntas nesse acidente. A Leane Elizabeth Herman e a filha, que é a médica Leise Herman Parisotto, eram da cidade de Concórdia, em Santa Catarina. Uma segunda filha de Leane, identificada como Leciane Herman Parisotto, também estava no balão, mas aí estava entre as sobreviventes. A gente imagina a dor dela nesse momento. Então, mãe e 2 filhas que estavam nesse balão, a mãe e uma delas acabou vindo a óbito. Também tivemos o registro nessa lista de passageiros de um médico oftalmologista que não sobreviveu, André Gabriel de Mello, que atuava em Fraiburgo, e a morte dele gerou uma comoção, é claro, na cidade. O médico era querido, a prefeitura do município divulgou uma nota lamentando o ocorrido e manifestando solidariedade para a mãe de André, a Andréa Mello, que é servidora municipal. Todos ficaram chocados com essa notícia. 2 casais também estavam entre as demais vítimas. A Juliane Jacinte Sawick e o Fábio Luiz também morreram nesse acidente. A Juliana era sócia em uma empresa de consultoria rural. Nas redes sociais, uma familiar publicou um texto se despedindo do casal, trazendo ali a indignação, começando diretamente falando de que não dá para acreditar que a alegria do casal era contagiante, que continue assim lá no céu. Momento triste de despedidas. A gente tem também aqui nos casais o Everaldo da Rocha e a Janaína Moreira Soares, que viviam em Joinville, em Santa Catarina. Nas redes sociais, a paróquia de São João Batista, que era frequentada pelo casal, manifestou pesar pela morte. A gente tinha também na lista o técnico de patinação, entre as vítimas, o Leandro Luzi, que era diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística. Eles que divulgaram, é claro, uma nota de pesar, se despedindo também do Leandro nesse acidente grave que a gente acompanha aqui na cobertura ao longo desse sábado. Mas mais do que necessário a gente começar o programa trazendo os nomes, as histórias e a saudade que essas pessoas vão deixar para além aqui de todos os desdobramentos que a gente tem que ter em torno da investigação
desse acidente. Ao longo do All News, nós vamos ouvir uma série de autoridades importantes para trazerem, atualizarem para a gente as informações do que se sabe até agora desse acidente. A gente começa por aqui ouvindo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o Major Fernandes do Corpo de Bombeiros aqui presente com a gente. Agradeço demais a presença aqui no programa. Imagino que os trabalhos estejam intensos por aí. Major, queria começar te ouvindo. Acho que a gente teve só um probleminha na conexão, mas o ponto principal importante da gente começar ouvindo os bombeiros é saber como que a gente pode desenhar a trajetória desse acidente desde o começo, quais informações a gente tem até agora, porque desde que a gente noticiou aqui a queda desse balão em si, que começou o incêndio já no ar, depois a cesta do balão em que estavam as pessoas se prendeu, mas a gente já foi tendo relatos de testemunhas, de pessoas que sobreviveram, de autoridades que estão investigando, que ajudam a gente a desenhar o que aconteceu desde o começo desse incêndio, que teria começado, pelo que a polícia informa pra gente, em um maçarico que estava ali no cesto, até o momento em si da decisão das pessoas de pular ou não desse cesto, até a queda total. A gente que remonta aqui nas imagens, a queda do balão que estava em chamas, acabou caindo inclusive em cima de um posto de saúde que teve um princípio de incêndio ali na região na hora, mas depois já foi facilmente apagado. Mas a gente foi tendo os detalhes dessa tragédia. A entender aqui quem que vai começar o programa com a gente para destacar, mas a gente já está em contato também, gente, com um advogado da empresa do balão, a empresa Sobrevoar, e também advogado do piloto que estava ali no momento e que, de acordo com a polícia, pediu para as pessoas pularem como uma medida de emergência ali para saírem, uma vez que o balão já estava em chamas. A gente já está em contato aqui com o Dr. Clóvis Scheffer. Doutor, obrigada por atender a gente aqui nesse momento tão difícil dessa tragédia aí em Santa Catarina. Queria começar ouvindo o senhor justamente sobre o que a gente já tem de informação do seu cliente e da empresa do que aconteceu. A informação que a gente tem, então, é que ele pediu para que as pessoas pulassem e aí, nesse momento, o balão acabou subindo por causa do peso e algumas pessoas que pularam depois vieram a morrer, assim como as que vieram a ser carbonizadas. Doutor, quais que são as últimas informações? Um bom dia, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Natália. Primeiramente, os nossos mais sinceros pesares, né, os familiares dessas vítimas fatais e também as demais vítimas, né, que estavam ocupando o balão na hora do acidente. Tanto a Sobrevoar quanto o Elvis estão em um estado também de choque, tentando dar o apoio aos familiares que começam a chegar à Praia Grande, né? Estamos tentando de todas as formas. E o relato do Elvis hoje para a polícia, Natália, ele vai nisso que falaste. Eles decolaram de forma normal, o voo estava ocorrendo de forma normal, até que ele viu um foco. Ele acabou vendo um foco de incêndio no chão do balão, dentro do cesto. Era um balão grande, um balão com capacidade para 24 pessoas. Estava ocupado ali por 20 pessoas, né? Mais o piloto. E ele viu esse foco de incêndio, tentou apagá-lo, não conseguiu. Então, ele estava a 200 metros de altura. Ele avisou as pessoas, não, nós vamos descer, e quando o balão, o cesto, tocar o chão, vocês pulem. Que seria uma forma de salvar. E dessa forma, ele... né, vendo também por um lado, ele acabou salvando essas 12 pessoas que acabaram pulando. Infelizmente, as outras 8 não conseguiram pular e acabou acontecendo essa tragédia, porque no momento que o balão toca o chão, que acabam descendo 12 pessoas, ele perde peso e acaba voltando, né, e voltando para o ar, aí já em chamas, impossível de apagá-las e acabou acontecendo essa tragédia. Balonismo como um todo, doutor, é uma atividade de alto risco. Eu queria aproveitar até seu conhecimento ali junto com a empresa e com o cliente em si para entender quais que são as orientações, as regulamentações que existem nesse sentido e como a Sobrevoar se adequava ou não a elas. O que a gente pode dizer sobre essa informação de que se está sendo dada, de que começou com um incêndio, com um maçarico que ficava ali no cesto? Quais que eram as condições desse maçarico em termos técnicos, para a gente entender aqui como que isso deu, quais são as informações que estão sendo prestadas à polícia nesse sentido, para a gente chegar aqui nas causas desse incêndio, doutor? Certo. Essa informação ela não condiz, pelo menos nesse primeiro momento, porque o piloto, no relato dele, que é
que a gente tem, né, de fonte, no primeiro relato dele, ele acabou ele não sabe o local, o início do fogo, ele não conseguiu identificar isso, não quer dizer que seja pelo maçarico, talvez não tivesse sido ali o local do início, então ele não consegue identificar e a gente acaba não tendo esse dado, né? Só com a perícia agora para a gente realmente ter uma informação mais correta. Mas de detalhes até de segurança, doutora, a gente vai ouvir uma série de especialistas ao longo do programa para entender um pouco mais qual que é a orientação em casos como esse, até pela decisão dele de pedir para as pessoas pularem. Eu imagino que o tempo deva ser muito apertado, né, nesse meio tempo, com certeza, uma angústia muito grande ali enquanto tudo estava acontecendo, mas o que o senhor pode dizer para a gente da sobrevoar ter como orientações de segurança em casos como esse? Existe alguma estipulação específica para casos como esse, uma vez que casos são cada vez mais recorrentes, né? Em menos de uma semana a gente acompanhou outra tragédia envolvendo um balão. Claro, isso eu até entendo que seja uma das necessidades de regulamentação, né? A sobrevoar, ela procura estar dentro de todos os parâmetros, todas as normativas, regulamentações que surgem. E o Elvis, um piloto experiente, piloto já com mais de 700 horas de voo, sempre buscando se aperfeiçoar, buscando seus cursos, enfim. Então, no início do voo, ele colocou isso também durante o depoimento. Eu quero passar, Natália, o que a gente tem mais de informação é sobre o depoimento mesmo do Elvis, né? Até porque o caso a gente pegou hoje de manhã, então é um início, né? Então a gente tem essa situação e ele passou para nós a informação de que antes do voo, no início do voo, eles passam algumas regras de segurança e que as seguem durante o voo. Nesse caso, um caso excepcional, surgiu fogo, ele tentou apagar, ele tentou com o extintor acabou não funcionando também, pelo relato dele, e acabou acontecendo essa tragédia. É muito triste a gente acompanhar isso tudo, né, Clóvis? E aí, do ponto de vista da empresa também, que é o que a gente pode trazer com o senhor, o que está sendo prestado de auxílio e de orientação para as pessoas que conseguiram sobreviver, mas com certeza estão muito abaladas? Natália, aqui é um município pequeno, né? Praia Grande é um município pequeno, e desde o primeiro noticiário com relação ao fato, a empresa se mobilizou, os proprietários, pessoas do município, assistente social, as psicólogas do município, elas se reuniram aqui na sede da Sobrevoar. A gente montou, um pessoal aqui montou um quadro para recepcionar familiares, para passar informações, para que a gente possa também esclarecer aquilo que tiver ao nosso alcance e poder passar informações tanto para os familiares quanto para a empresa.